18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dados recentes de um levantamento feito pelo Instituto Santos Dumont mostram que a violação dos direitos das crianças e adolescentes cresceu 257% no Rio Grande do Norte. Esse número é obtido a partir de ligações para o Disque 100, que é de responsabilidade do Ministério Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Aqui conosco está Alessandra Lima, que é assistente social do Instituto Santos Dumont, aqui no Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Alessandra. Bom dia, Sara. Bom dia, Paulo, e aos que nos assistem. Bom dia, Alessandra. Alessandra, hoje a gente até já trouxe a discussão, mas retoma a discussão contigo aqui. A gente falou de um projeto de uma vítima de violência doméstica que também acolhe essas crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Geralmente, esse tipo de violência acontece dentro de casa, né? Esses agressores estão muito próximos das vítimas. Como que se prestam essas primeiras atenções e como é que chegam essas denúncias também? Porque se você vai denunciar alguém muito próximo, às vezes um genitor ou ali um enteado que está sofrendo ali do padrasto, né? Como é que essas denúncias conseguem chegar até os órgãos, as autoridades? São números preocupantes que nós temos aqui no Brasil em relação, né, às crianças e adolescentes que são expostas, né, principalmente à violência sexual. Por isso, né, desse dia e esse mês de campanha, né, para chamar a atenção da sociedade a respeito dos canais de denúncia que podem ser utilizados para que possamos tomar providências, ao ter notícia de que uma criança ou adolescente está exposta a uma situação como essa. O Disque 100, né, é um número nacional, é um canal que você pode denunciar anonimamente, então chega desse número, dessas denúncias chegam aos estados e aos municípios e são acionadas as equipes, né, do Conselho Tutelar, da assistência social, para que sejam identificadas, né, as pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência, principalmente a violência sexual, e que daí se tomem, né, as providências necessárias ao segmento. É um disque dos direitos humanos, e da reportagem anterior, né, a gente fala que é super importante que as pessoas saibam e denunciem realmente as violações de direitos, tanto de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, o público LGBT. Então, é importante que a sociedade ela esteja movida, né, para que essas violações elas cessem. E o que se deve esse aumento, né? 257% no Rio Grande do Norte. O que aconteceu e como o Instituto avalia esse número? Nós temos um comparativo, né, de mais de 900 denúncias no ano de 2020 e esse número ele salta para mais de 2.000 denúncias no ano de 2021. A gente atribui, em parte, a questão do isolamento, né? A gente teve um período mais crítico aí de pandemia da Covid e que as pessoas foram forçadas, digamos assim, a ficar mais em isolamento. Isso promove, né, para que os violadores, que, como Sara falou, né, a maior parte está no seio doméstico, está no círculo de familiares, de pessoas conhecidas das crianças e adolescentes, as pessoas estão mais em casa. E estando esses violadores em casa, fica mais difícil de que as pessoas consigam pedir ajuda. Limita a possibilidade de disque sem, né, de falar com um vizinho, falar com um professor, né? As escolas elas são canais importantes porque as crianças estão lá todos os dias, têm seus professores como pessoas de confiança. E isso foi limitado em 2020, né, no período mais crítico que a gente teve de pandemia. A partir de 2021, com a flexibilização das atividades, principalmente das atividades dos adultos em relação ao trabalho, que começaram a sair de casa, possibilitou para que essas vítimas elas conseguissem acessar, né, mais os canais e as pessoas para que as denúncias elas pudessem ser feitas novamente. E a gente tem um comparativo que é muito preocupante, né, de você passar de um número de 900 para 2.000. Mas, infelizmente, até abril desse ano, né, o levantamento que se tem do Disque 100 já está em torno de 900 denúncias também. Então, a gente percebe a diferença entre as pessoas estarem em casa, tendo o seu direito tolhido,
né, tendo a limitação aí do pedir ajuda, de pedir, né, socorro, e de que a diferença que faz depois que as pessoas conseguem sair, conseguem voltar para as escolas, por exemplo, e aí tem maior liberdade, maior possibilidades de comunicar a alguém, né, que está passando por uma situação de violação. Poxa, Alessandra, é um número muito alto, né, já de denúncias registradas para esse ano. Agora, o que é que se configura, até porque, para que as pessoas entendam, essas crianças e adolescentes que por acaso estiverem acompanhando a gente, que a gente possa ser também esse canal que leva informação, o que se configura como abuso, como exploração sexual? Nós temos uma diferença entre abuso e exploração. Exploração sexual é quando eu ofiro algum lucro, quando eu tenho algum lucro, né, que eu uso o corpo da criança ou do adolescente para satisfazer sexualmente alguém e eu tenho um lucro em relação a isso. As situações de prostituição infantil, né, de tomar crianças para a prostituição, né, em estradas, em bares. Então, essa é a parte da exploração. O abuso, ele ocorre mais no âmbito doméstico. Então, são aquelas ações, as atitudes que os adultos, em sua maioria, fazem, que causam sofrimento, a angústia. Então, a criança, ela não sabe verbalizar expressamente que está sofrendo uma violência, mas ela sabe que aquele toque, aquela atitude, ela não é positiva. Então, o adolescente, ele já tem um conhecimento a mais de seu corpo, né, e ele identifica com mais rapidez que aquilo é um abuso, que está violando, está invadindo a sua privacidade, o seu corpo. Então, é importante que nós, adultos, sociedade, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a proteção integral à criança e ao adolescente, ela se dá pela família, pelo Estado e pela sociedade. Então, enquanto sociedade, a gente tem a obrigação do cuidado, né, de acreditar, de dar crédito ao que uma criança traz, ao que um adolescente traz em relação a isso. As mudanças de comportamento, elas dizem muito de crianças e adolescentes que estão em situação de violência sexual. O comportamento típico, né, de uma criança, e quem convive com ela sabe que ela dorme de um jeito, ela se alimenta, ela se comporta na escola de um jeito, e quando há uma mudança nesses hábitos, né, então a gente tem que desconfiar e dar crédito e demonstrar confiança para que ela consiga verbalizar o que está acontecendo com ela. Eu acho que, pelo menos para mim, é até difícil ouvir esses relatos, porque é um assunto muito delicado e, infelizmente, existe, principalmente dentro das próprias casas dessas crianças, né? Apesar de ser um assunto muito delicado, difícil de se ouvir, é muito importante falar sobre isso e principalmente ouvir a própria criança, né? Como você bem falou agora, né? Dar essa confiança para que ela possa verbalizar de certa forma, porque para ela também deve ser muito difícil passar por uma situação que ela nem deve entender também, né? Pois é, e outra coisa, às vezes a identificação é feita na escola, né? Grande parte dos casos. Como é que o professor identifica e quais os passos também que ele deve dar após saber de um relato desse? Costumamos dizer que nessas situações só não cabe a omissão. Nós não podemos ser omissos. Quem quer que seja, que tenha essa primeira informação, que essa criança ou adolescente, né, deposita em você a confiança de falar de um assunto muito delicado. Para quem sofre a violência, não é fácil de falar. Existe a vergonha, existe o medo, existe a ameaça, muitas vezes por parte do agressor, né, são basicamente pessoas conhecidas. Então, a maior parte, os estudos mostram que a maioria das situações ocorre com pessoas conhecidas, dentro de casa, na vizinhança, né? Então, onde há pessoas conhecidas que tenham a confiança da criança e do adolescente. E existe aí uma relação de poder que eles exercem sobre as vítimas para que elas se calem, para que não digam. E quando a gente consegue, né, que a pessoa expresse o que está sentindo, a gente tem sim que tomar as providências e buscar esses caminhos. Pode resguardar o seu anonimato e também você pode estar tendo informações e melhor orientações nos conselhos tutelares, que tem em todas as cidades do Brasil, os centros de referência especializados da assistência social, os CREAS, os CRAS, que são também da assistência à unidade de saúde. Então, onde você conseguir
né, que tem uma pessoa ali de referência, um profissional de referência, você pode sim compartilhar essa informação, os professores, por exemplo, né, buscar essa rede de atendimento para que se sigam as providências e que a gente não se omita em relação a isso, porque já vai causar um impacto muito negativo na vida dessas pessoas. Então, desde criança, e aí se ela sente que ela compartilhou essa informação e que não foi dado o crédito ou não se foi tomada nenhuma providência, a gente contribui para que esse desenvolvimento ele não seja muito positivo na vida dessa pessoa. E é uma situação muito difícil mesmo, muito delicada, porque como que você vai denunciar o seu próprio pai? E depois disso, você vai para onde, né? Digamos uma situação semelhante, né? Como é que é a rede de assistência também, Alessandra, em relação a essa criança ou esse adolescente que faz essa denúncia e aí não vai talvez mais poder ficar dentro da própria residência, né? Que o agressor. Infelizmente, nós temos aí, né, uma situação que é delicada por envolver familiares. A quebra desse vínculo familiar, né, ela causa um impacto muito importante na vida de crianças e adolescentes, mas é necessário que ou o agressor ele seja afastado de casa ou a própria criança para resguardar a sua segurança. Existem instituições de acolhimento na capital, em algumas cidades do interior, que são do poder público, que são instituições de acolhimento provisório, em caráter excepcional, para que até que se resolva nessa situação e que a criança ela possa voltar à sua família, né, ou que a justiça ela tome outras medidas e destitua o poder familiar, né, caso considere que esses responsáveis eles não tenham mais condições de permanecer, né, com a guarda dessas crianças. É uma quebra, mas é necessário muitas vezes para resguardar a segurança e a integridade, né, e garantir a essa criança um desenvolvimento mais saudável até a vida adulta. Só para finalizar, você pode reforçar então quais são os canais de atendimento, né, para as denúncias? Nós temos o Disque 100, que é um disco nacional, gratuito, garante o anonimato de quem está denunciando. É importante que se fale os nomes, apelidos, endereço, pontos de referência para que as equipes locais, né, de Conselho Tutelar, de CREAS, eles consigam alcançar essas pessoas, né? E também as pessoas podem buscar orientação, né, de como fazer, como proceder, tanto nos Conselhos Tutelares, como nos CREAS, nos CRAS, né, que são da assistência social, as próprias unidades de saúde também podem oferecer esse tipo de orientação. Então, são vários canais que as pessoas têm de buscar informação de como atender, né, com mais qualidade essa informação que recebeu sobre uma violação de direito a uma criança ou um adolescente, né, de sua convivência. Muito obrigada, Alexandra. Eu estava chamando a Alessandra, é Alexandra, não é?